Na Copa do Mundo de 2006, a seleção de Trinidad e Tobago não fez a estreia que gostaria no torneio. Jogando na Alemanha, a equipe caribenha comandada pelo técnico holandês Léo Beenhakker levou em grande maioria para aquele Mundial jogadores acima dos 30 anos de idade. E mesmo sem mostrar um grande futebol, os trinitários não fizeram uma participação vexatória. Inclusive, além da única aparição em Copas do Mundo até os dias atuais, essa curiosidade ficou evidenciada para os amantes da bola. E essa é a pauta de hoje: a estreia envelhecida de Trinidad e Tobago em Copas do Mundo. A Copa de 2006 foi marcada por muitas seleções estreantes, sendo elas Togo, Angola, Costa do Marfim, Gana, Ucrânia e Trinidad e Tobago. E dentre essas seleções, uma que chamou a atenção foi Trinidad e Tobago, não pelo futebol jogado, mas pela quantidade de jogadores experientes em seu plantel. Dos 23 jogadores convocados, 11 tinham 30 anos ou mais que 30 anos de idade. Então, basicamente, um time titular inteiro era composto por jogadores com mais de 30 anos ou 30 anos de idade. E é o que dizem, né? Quando um vinho morre, ele perde cor, e os toques frutados torna-se menos encorpado e ácido. Os vinhos tintos ficam mais claros, e os vinhos brancos têm tendências de adquirir um tom mais escuro. O fato é que vinho de qualidade pode envelhecer muito e se tornar ainda melhor. E no futebol, essa regra do vinho se aplica em alguns casos, em outros não. E não se aplicou no caso de Trinidad e Tobago, que somou apenas um ponto no Mundial de 2006. Antes de começar a falar desses jogadores que tiveram uma estreia envelhecida na Copa de 2006, é preciso pelo menos minimamente ressaltar a campanha que Trinidad e Tobago fez no seu trajeto, né, nas eliminatórias até chegar ao Mundial de 2006 na Alemanha. Trinidad e Tobago joga pela CONCACAF, seleções inexpressivas disputam as eliminatórias da CONCACAF, como Guatemala, Nicarágua, Belize, essas coisas todas. Até Suriname, que é da América do Sul, disputa pela CONCACAF, convidada pela confederação, né? E Trinidad e Tobago chegou no seu caminho, chegou na última fase de grupos, aquela fase que são os melhores: Estados Unidos, México, Costa Rica, geralmente. Agora Panamá entrou na Copa de 2018, Trinidad e Tobago em 2006, e outras seleções também já entraram, pegaram a repescagem, pegaram a terceira, quarta vaga quando tinha na Copa do Mundo. Antigamente era 3 vagas, agora são 4, enfim. Trinidad e Tobago chegou na última fase de grupos das eliminatórias da CONCACAF. E na última rodada brigava diretamente por uma vaga na repescagem com Guatemala, né? E precisava vencer o jogo nada mais, nada menos, o seu último jogo, o último jogo da rodada, nada mais, nada menos que o México. Estados Unidos, o próprio México e Costa Rica já tinham garantido vaga direta para o Mundial de 2006. E a última vaga, como havia dito, para a repescagem ainda, estava entre Guatemala e Trinidad e Tobago. E Trinidad e Tobago venceu o México por 2-1 e foi para a repescagem. E na repescagem, Trinidad e Tobago fez uma coisa meio que maluca, né? Empatou seu primeiro jogo em casa contra a seleção de Bahrein, e fora de casa, lá no Golfo Pérsico, os trinitários venceram por 1-0 e chegavam assim para a disputa do seu primeiro Mundial na história do futebol. E assim, no sorteio dos potes, Trinidad e Tobago caiu no grupo B da Copa do Mundo de 2006, juntamente com Inglaterra, Paraguai e Suécia. E sua estreia, seu primeiro jogo na história de Copa do Mundo, a seleção de Trinidad e Tobago, a seleção caribenha, enfrentou a Suécia e empatou pelo placar de 0-0. Foi uma estreia louvável até. A Suécia tem uma certa tradição no futebol, já foi vice-campeã do mundo, já teve jogadores lendários, emblemáticos, como Henrik Larsson, como Thomas Brolin, enfim. Na segunda rodada, o segundo jogo, a seleção caribenha perdeu por 2-0 para a Inglaterra. E na última rodada, ainda com chances de classificação, a seleção de Trinidad e Tobago enfrentou a seleção paraguaia. Gamarra ainda jogava pelo Paraguai. E os trinitários perderam por 2-0 e deram adeus ao Mundial sem marcar nenhum gol e também sem vencer nenhuma partida. Não foi uma participação vexatória. Longe disso, até foi nobre, até foi honrada. Deu trabalho em certos momentos para as seleções de Paraguai e também da Suécia. E também foi uma espécie de prêmio, uma espécie de justiça poética ao jogador do White York, né? York, que foi o grande símbolo da seleção de Trinidad e Tobago nos anos 90 até meados dos anos 2000, aquele típico grande jogador de seleção inexpressiva,
de tantos outros, de muitos jogadores que fizeram sua participação magistral no futebol, em clubes que atuou, mas que em sua seleção era a única estrela, era literalmente a estrela solitária da sua seleção. O York, George Best, Litmanen, o liberiano Weah. Ah, sem esquecer do Giggs também. Eu tava cometendo uma injustiça aí de não lembrar o Giggs. Dentre muitos outros jogadores. Inclusive até o Futirinhas fez um vídeo bacana referenciando esses jogadores de seleções inexpressivas, mas que foram grandes jogadores em seus clubes, mas as suas seleções não conquistavam grandes resultados por ter uma equipe inofensiva aos olhos do futebol, né? Bom, mencionada a participação da seleção de Trinidad e Tobago na Copa do Mundo e como chegou através das eliminatórias, chegamos na parte da nata do programa, chegamos na parte do miolo, na parte em que verdadeiramente constitui o assunto, que é a idade dos jogadores, a idade avançada dos jogadores trinitários. Começando pelo goleiro Chaka Hislop. Põe a figurinha dele aí, Andrezão. Não sei onde você vai pôr, escolhe um lado aí. Mas Chaka Hislop foi uma grande referência da década de 90, atuando por equipes inglesas. Jogou muito tempo no Newcastle, jogou no Reading, jogou muito tempo também no Portsmouth, passou pelo West Ham e encerrou a carreira no Dallas, dos Estados Unidos. E na Copa do Mundo de 2006, tinha 37 anos e era um dos mais experientes, o mais experiente, inclusive, desse elenco, desse plantel da seleção de Trinidad e Tobago. Ainda na posição dos goleiros, cito também o goleiro Kelvin Jack, figurinha dele, Andrezão. Kelvin Jack tinha 30 anos e atuava no Dundee da Escócia naquela oportunidade. E encerrando a linha dos três goleiros, Clayton Ince, 33 anos, e atuava naquela oportunidade no Coventry City da Inglaterra. Agora seguindo na linha defensiva. Ian Cox, um dos mais experientes do time, tinha 35 anos e atuava pelo Gillingham da Inglaterra naquela oportunidade. Marvin Andrews, de 30 anos, atuava no Rangers. Agora finalmente um jogador na casa dos 20 anos, mas era quase 30. Brent Sancho, de 29 anos, também atuava pelo Gillingham da Inglaterra. O grandalhão Dennis Lawrence, de 31 anos, atuava pelo Wrexham, de País de Gales, uma equipe galesa. Sid Gray, camisa 8, de 29 anos, atuava no seu próprio país, no San Juan de Trinidad e Tobago. Outro que atuava em seu próprio país era Atiba Charles, que jogava no Connection de Trinidad e Tobago e tinha 28 anos. Agora um caso curioso, né? Eu não sei se muita gente sabe, ou poucas pessoas sabem, Trinidad e Tobago, Jamaica e outros países ali do Caribe foram colonizados pelos ingleses. E a língua predominante é de fato o inglês. E teve um jogador, camisa 7, e era o único jogador branco. Inclusive, a população trinitária é predominantemente negra, né? E teve um jogador, o único jogador branco do plantel de Trinidad e Tobago era o camisa 7, Chris Birchall, que jogava no Port Vale da Inglaterra. Ele se naturalizou trinitário para jogar pela seleção caribenha, para atuar e defender as cores de Trinidad e Tobago. Ah, só um adendo também. O gentílico de Trinidad e Tobago é trinitário. Quem nasce em Trinidad e Tobago é trinitário. Então, Chris Birchall, o único jogador branco do plantel de Trinidad e Tobago, tinha 22 anos e era titular absoluto da equipe. Com 29 anos, o camisa 9, Aurtis Whitley, atuava por San Juan, do próprio país de Trinidad e Tobago. Só um adendo, só para o pessoal não se perder na cronologia, desde o camisa 7 Chris Birchall já estamos na parte do meio de campo, jogadores que atuam no meio de campo. A parte da linha defensiva já acabou! Agora são jogadores que atuam pelo meio de campo, pela parte central do gramado. E por falar em parte central, nada melhor que ressaltar um camisa 10 cerebral. E o mais velho ao lado de Chaka Hislop, o goleiro, eu cito agora o camisa 10, Russell Latap. Latap que fez história no futebol trinitário e também atuou em times de respeito, como o próprio Porto de Portugal e o Rangers da Escócia. Além do Rangers e do Porto, também jogou pelo Hibernian da Escócia, atuou pelo Boa Vista de Portugal, Académica de Coimbra de Portugal, jogou em outros times também de menor expressão da Escócia, além de ter atuado no seu próprio país, e também jogou por 2 temporadas no futebol jamaicano. Russell Latap usava a camisa 10 e era o meia clássico, meia cerebral daquela seleção que tinha uma estrela solitária, que era do White York, mas era um conjunto que tinha algumas peças de respeito, digamos. Ainda na parte do meio de campo, cito agora o jogador Carlos Andrew, de 27 anos, que atuava no Luton Town da Inglaterra. Agora, finalmente, o jogador mais novo do plantel, mais novo do elenco, Wayne Jones, de 21 anos, finalmente um jogador abaixo dos 25 anos. Já tinha citado o inglês, né, o jogador inglês
Chris Birchall, de 22 anos, e o mais novo agora, Keown Jones, de 21 anos, que atuava pelo Stoke City, um time de certa tradição, um time que está sempre na primeira divisão da Inglaterra. Também meio-campista, Denzel Theobald. É um nome legal de falar, Theobald, Denzel Theobald. Denzel Theobald, de 23 anos, jogava no seu próprio país, no Morvan, Caledônia United. Anthony Wolff, de 22 anos, também jogava em Trinidad e Tobago, na equipe do North East Stars. E agora, finalmente, o setor ofensivo, os atacantes do time. Avery John, que jogava com a camisa 3, atuava no New England Revolution dos Estados Unidos e tinha 30 anos. Colin Samuel, de 24 anos, atuava pelo Dundee da Escócia. Cornell Glenn, de 25 anos, atuava pelo Los Angeles Galaxy. Aliás, veja que o sistema ofensivo, tirando o York, que vamos falar daqui a pouco, muitos jogadores da casa dos 20 anos, inclusive Star John, de 29 anos, que atuava no Derby County, rival direto de Nottingham Forest. Agora sim, um jogador com mais de 30 anos no sistema ofensivo, Evans Wise, de 32 anos, que atuava na Alemanha no Waldhof Mannheim 07. Essa eu não sei se é a pronúncia correta. Waldhof Mannheim 07. Mas o Andrezão vai colocar uma tarja aqui com o nome da equipe escrita por extenso, e aí a pronúncia fica a critério de vocês mesmos. E, antes de encerrar com a estrela solitária, cito Jason Scotland, que atuava na Scotland, atuava na Escócia, ele tinha 27 anos e atuava pela equipe escocesa, o St. Johnstone. Uma equipe inexpressiva, não é nenhum Aberdeen, não é nenhum Celtic, não é nenhum Rangers, Dundee, Birmingham, dentre outros, o próprio Hearts, que temos um vídeo sobre o Hearts aqui no programa, mas atuava na Escócia, o Scotland atuava na Escócia, no St. Johnstone. E antes de falar de nossa estrela solitária, do White York, é preciso mencionar e ressaltar a participação também do treinador holandês Léo Beenhakker, o holandês que levou Trinidad e Tobago para a sua única participação em Copas do Mundo na história. Não só a nossa geração, mas talvez algumas pessoas no meio futebolístico não se recorde com tanto afinco assim de Léo Beenhakker. Léo Beenhakker, o holandês, treinou o Real Madrid no final dos anos 80. Pouca gente lembra disso. Também treinou o Ajax e o América do México em meados dos anos 90, dentre várias outras equipes como o Zaragoza da Espanha, o Feyenoord da Holanda, o Vitesse da Holanda, até chegar em 2005 nas eliminatórias na seleção de Trinidad e Tobago e depois levar Trinidad e Tobago para o Mundial. Então, essa menção honrosa ao treinador holandês Léo Beenhakker. E também uma menção honrosa, uma memória póstuma ao lateral esquerdo Lloyd Samuel. Particularmente quando eu jogava Master Liga do Play 2, lá no meados dos anos 2000, 2005, por aí, eu pegava uma equipe de menor expressão e ia subindo as divisões conforme todo mundo faz. Quando joga o PES, né, antigamente o Winning Eleven, agora PES Pro Evolution Soccer, e eu pegava equipes de menor expressão e ia subindo. E um dos jogadores que eu sempre contratava era Samuel, que jogava no Bolton da Inglaterra. Lloyd Samuel, lateral esquerdo, um grande jogador no PlayStation, que sempre evoluía bem e se tornava um ponta esquerda de grande velocidade e chegada no ataque. Pela seleção ele nunca jogou muitos jogos, sempre disputou alguns amistosos e partidas eliminatórias, mas muito pouco, mínimo, para um jogador que jogou muito tempo na Inglaterra, jogou muito tempo no Aston Villa e também no Bolton. E aí ele foi desbravar pelo futebol do Irã e acabou encerrando a carreira precocemente em função de um acidente de carro e ele acabou falecendo. Hoje, Lloyd Samuel mora no céu e eu fiz essa menção honrosa porque era um jogador que disputou muitas partidas pelo Aston Villa, teve um certo destaque no futebol inglês e eu sempre contratava na Master League e descobri recentemente que ele morreu em função de um acidente de carro. E para encerrar o plantel com a nossa estrela solitária, com 34 anos, cito agora Dwight Yorke. Dwight Yorke que nunca jogou pelo seu país, nunca jogou por equipes do seu país, já defendeu a seleção, evidentemente, inclusive disputou a Copa do Mundo, mas por equipes do seu país nunca. Ele foi logo para a Inglaterra e jogou na base do Aston Villa, subiu para os profissionais do Aston Villa e foi destaque da equipe até ser contratado pelo Manchester United. Pelo Manchester, ganhou a Champions League, ganhou o Campeonato Inglês, ganhou o Mundial, ganhou tudo praticamente com o Manchester United e foi uma grande referência, foi titular
da equipe do Manchester United, comandada por Sir Alex Ferguson, o Manchester que foi campeão da Champions League, e o ataque era nada mais nada menos que Dwight Yorke e o Andy Cole, né? O Solskjaer entrava de vez em quando não machucava, era um talismã. Também tinha Ted Sheringham, um medalhão. Era uma equipe boa, Paul Scholes, Ryan Giggs, era uma grande equipe do Manchester, e o Dwight Yorke era titular dessa grande equipe do Manchester United. Saiu do Manchester, foi jogar no Blackburn, saiu do Blackburn e foi pro Birmingham, rival direto do Aston Villa. Então ele virou a casaca, começou no Aston Villa e depois lá, os seus quase 30 anos, foi jogar no Birmingham, que é o maior rival do Aston Villa. Saiu do Birmingham e foi jogar no Sydney, da Austrália. Inclusive, ele jogou o Mundial que o São Paulo foi campeão em 2005. A primeira partida que o Sydney fez foi contra o Al Ahly do Egito. O Sydney FC da Austrália eliminou o Al Ahly e depois foi enfrentar o Deportivo Saprissa. Aí o Sydney de Dwight Yorke perdeu para o Saprissa e Dwight Yorke não foi jogar contra o Liverpool, né? Foi Saprissa e Liverpool na semi, na outra semi Al Ittihad e São Paulo, deu um sufoco danado pro São Paulo, foi 3-2 pro São Paulo, e na final São Paulo e Liverpool, Rogério Ceni fez a maior atuação de sua história no futebol e o São Paulo venceu por 1-0 com gol de Mineiro. Dwight Yorke esteve presente nesse Mundial. Depois dessa única temporada na Austrália, ele retorna na Inglaterra e encerra a carreira jogando por 2 temporadas e meia no Sunderland. Então, Dwight Yorke foi a grande estrela solitária da seleção envelhecida de Trinidad e Tobago. Justiça poética a ele, que tantos outros não tiveram essa sorte, como Ryan Giggs, que nunca jogou uma Copa do Mundo, mas foi uma grande estrela do futebol mundial, foi um grande jogador. Outro que não teve essa oportunidade, foi uma excelente estrela, um excelente jogador do futebol mundial, foi Andy Selva, de San Marino. Estava esperando que eu falasse Jorge Best? Não! Tô brincando, Andy Selva foi o grande jogador de San Marino, talvez o único profissional mesmo. Os outros eram semi-profissional, tinha outros empregos além de jogador de futebol, mas Andy Selva foi o único que jogou muito tempo na Itália. Grande San Marino, grande Andy Selva. Mas a pauta não é de San Marino, muito menos de Andy Selva. A pauta consistiu na estreia envelhecida da seleção de Trinidad e Tobago e um capítulo especial em homenagem a Dwight Yorke. Então espero que você tenha gostado dessa pauta um tanto quanto diferente e um tanto quanto curiosa. Trinidad e Tobago e sua estreia envelhecida em Copas do Mundo.